Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia 20/10/2025. E hoje nós estamos em Zacarias 9:10 e Mateus 4, versos de número 8 e 10, que diz assim: E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará a paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá, falando de Jesus, e de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. Mateus 4, verso 8 a 10, diz assim: Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse: De tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Essa passagem é muito interessante porque ela fala a respeito de como Deus Ele está preparando, toda a parte do seu reino para se estabelecer na terra. Deus tem um plano para esta terra. Uma das evidências é que as escrituras nos mostram que ele vem vindo, não só a questão do arrebatamento, mas ele vem para governar nações. Então existe um tempo ainda, mesmo que nós vamos ser arrebatados, vamos estar no céu com ele, vamos morar com ele na eternidade, também haverá um tempo onde ele vai estar entre as nações. Por que Deus vai estar entre as nações aqui na terra? E isso vem cada dia sendo preparado pelo Espírito Santo. Porque Deus quer mostrar para o homem o que seria a vida e a vivência do humano natural com as essências de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus. Em outras palavras, sem a intromissão e a destruição de Satanás. Melhor dizendo ainda, se Adão não tivesse pecado, como seria Deus governando a terra? Esse gostinho de entender qual seria a história se Adão não tivesse pecado, nós vamos entender e nós vamos receber de Deus a alegria de vivenciar a vida aqui na terra ainda do jeito de Deus. Isso se dá ao milênio e há o tempo onde nós vamos viver toda a plenitude da autoridade de Deus que já existe, mas que ela será vista, referenciada e vivida também a olho nu pelos homens que não conhecem a Deus. Vai chegar uma hora que o político escolhido por Deus vai ser o próprio Deus, ele que vai governar as nações. Isso vai ser interessante, mas tudo isso vem sendo preparado já pelo Espírito Santo através da palavra anunciada, distribuída na terra. E através dessa palavra, ela já vai conduzindo os modos humanos cada vez mais de forma diferente, a pensar como Deus, a agir como Deus, a ter a proteção como Deus, a se manter como Deus quer que o ser humano, o planeta se mantenha. Essa sabedoria Deus já deixou de Gênesis e Apocalipse para nos mostrar o gosto dele e para enquanto ele não chega, como já está escrito nos evangelhos, como referenciais nós estamos cuidando da vinha, cuidando daquilo que é o jeito e o modo de Deus. Esse jeito que Deus vem trazendo para governabilidade, ou seja, para aquilo que é o cuidado que ele vai ter entre as nações e mostrar como é que ele cuida do ser humano, é através dessa característica. Uma delas é essa, em Zacarias 9. Destruirei os carros, destruirei os cavalos, destruirei o arco de guerra, e será anunciado a paz de Cristo. Jesus vai trazer essa paz entre os gentios e o seu domínio se estenderá de mar a mar e o rio até as extremidades da terra.
mesmo quando esses carros estão sendo influências no meio de Efraim, que era a própria tribo do povo de Israel, o povo de Deus, mesmo que os cavalos estão em Jerusalém, mesmo que o arco de guerra está em Jerusalém, Deus vai entrar com todo esse tipo de cuidado. Por quê? Porque a essência de Deus, ela é trabalhada tanto como é no céu, na terra. Deus não pode trabalhar no céu de um jeito e na terra de outro. O reino de Deus, Jesus diz, como é no céu, é aqui na terra. E as essências do reino, Deus não vive em guerra lá no céu. Não tem um par de anjos guerreando com outra metade da comunidade dos anjos. Não tem. Então, nós vemos aqui de que Deus trabalha com a sua estrutura de paz. E ele tem os modos de paz dele, né? Agora, o ser humano, influenciado pela pressa egóica de querer algo obsessivamente, sem valorizar as ferramentas e os modos próprios, acaba, né, por avareza, por obsessão, destruindo a si, destruindo o próximo para conseguir alguma coisa, algum status passageiro. E aí ele vai sendo destruído, dando lugar para o diabo destruir, destruindo outros. Então o versículo de Mateus diz novamente, o diabo transportou Jesus ao monte, mostrou-lhe todos os reinos e glórias e disse, tudo te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele servirás. O que é esse adorar, diz a Satanás aqui? Se diz o modo de Satanás. Toda vez que se faz as coisas do jeito dele, do modo dele, está adorando ele. E o que é fazer as coisas do jeito de Satanás? É quando toca na alteração do humano, quando toca na alteração da característica espiritual, emocional e física, adultera o ser humano, tira ele da origem, está afastando ele da presença de Deus e dos acessos com Deus, e está sendo um modo destrutivo. Então, o jeito do diabo é tudo que destrói. Destruiu a imagem e semelhança, a forma nata diante de Deus, o ser humano, está fazendo do jeito do diabo, está adorando ele. E aí, parece um bom desenvolvimento, ele diz, eu vou te dar esses reinos, porque parece, né, de uma forma artificial, que está funcionando muito bem o desenvolvimento do ser humano. Mas ele, de certa forma, ele está totalmente engodado, porque ele está se autocompondo. Então, tocar na origem do ser humano, seja ela espiritual, emocional e física. Nós temos um vídeo que vamos deixar o link aqui, que explica também essa parte um pouquinho mais. Ela faz com que o ser humano dê lugar para ser autodestruído, influenciado com mentalidade destrutiva, mesmo quando parece uma vantagem. Disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, só ao teu Deus, Jeová, só aos modos de Deus adorarás. A adoração é um convívio de manutenção diante da presença de Deus, uma vida de vivência com Deus. Então, é ao jeito que o ser humano vive constantemente e se mantém. E Deus está lá assistindo e o ser humano sabe que Deus, ele está diante de Deus sendo assistido e adorando, agradecendo e vivendo. E o que acontece? Essa vida de manutenção, que é a adoração, tem que ser nos modos das ferramentas de Deus. Quando não é nas ferramentas de Deus, é nas ferramentas destrutivas, você está adorando a Satanás, né? Mas Jesus diz, só a Deus Jeová, só aos modos dele, só às essências dele servirás. Amém? Que possamos escolher sempre, né, e defender sempre os modos de Deus, as escolhas de Deus, e a nossa batalha é manter tudo que é a origem do ser humano, a originalidade, né, do humano, seja espiritual, emocional e física, até a vinda de Cristo. Espírito não adulterado, não alterado, alma e corpo. Por isso que lá em Mateus 25 nós estudamos, né, o estado das 10 virgens é da humanidade realmente natural para Deus. E aquelas que estão alertas, despertas, é aquelas que estão cuidando até a vinda, ok? Que o Senhor abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale melhor os nossos corações. Forte abraço e até mais.